Mais um vídeo de duelo aqui no canal. Eu tenho promovido alguns vídeos fazendo esse tipo de comparação entre sistemas fotográficos de tamanho de sensor diferente. Eu tenho comparado como as câmeras conseguem resolver um detalhe que está nesse brasão dessa garrafa aí. Então eu comparei já Nikon D7200 com Nikon D600. Eu comparei Nikon D7500 com Nikon D600. Eu comparei Nikon D7200 contra Nikon D800. E agora eu quero trazer aqui um corpo de entrada para colocar nessa comparação. Então, até agora eu só usei corpos profissionais e semi-profissionais. Então, por exemplo, a Nikon D7200 é um corpo semi-profissional. Tá? Quando tem esse tipo de menu de roda aqui com trava no meio e o modo verde, é um corpo semi-profissional da Nikon. A Nikon D600 também é a mesma modalidade de corpo. Tá? Tem essa roda com trava, então mostra aqui que é um corpo semi-profissional. Os corpos profissionais têm botões aqui em cima. Tá? Então a D800, por exemplo, D200 são corpos profissionais. Aqui a Nikon D5300, que vai ser a desafiadora. Eu vou colocar ela para resolver aquela imagem lá, aquele detalhe daquele brasão, contra a D600. Então aqui é um corpo de entrada, tá? Vejam que não tem o display auxiliar aqui em cima. Vejam aqui, ó. Não tem o display auxiliar. O menu é diferente, não tem trava, tá? Aqui tem um menu com trava. As câmeras de entrada não tem motor de foco, então a gente pode ver aqui, ó, não tem o coisinha, quer dizer aqui. Então aqui tem um coisinha aqui, ó, a polia do motor, ó, não está aqui. E basicamente não tem a mesma quantidade de dials, ó. Então falta o dial daqui. Então são detalhes, tá? Isso aqui é um corpo, digamos, de entrada mais portátil, um corpo menor. Vejam aqui, ó, a diferença de tamanho entre ela e a D600. Então é uma diferença boa de tamanho. Então é bem útil ter corpos menores, corpos mais leves, para alguns tipos de trabalho, alguma coisa que seja mais dinâmica, que não precise um corpo tão grande assim, com tantos recursos assim. Tá? Bom, então, como eu fiz com as outras câmeras, eu vou colocar essas duas aqui num tripé e vou fazer fotos de comparação. Tá? Vou fazer as fotos na mesma condição e ambas as fotos eu vou fazer com a lente 50. Então esse duelo aqui é para descobrir qual câmera, qual sistema fotográfico, o APS-C, que é a D5300. Tá? A APS-C vem do sistema APS de fotografia, então ele é full frame para o filme APS. Tá? E o sistema 135 ele é full frame para o sistema 135 de fotografia. Então são frames diferentes, tá? São sistemas fotográficos diferentes. Eu já contei essa historinha do surgimento desses sistemas aqui no meu canal. Procura o vídeo aí na playlist sobre câmeras fotográficas que vai encontrar com facilidade. Então as fotos vão ser feitas na mesma velocidade, no mesmo ISO, na mesma distância aqui, ó, desse tripé até lá, com a mesma lente, tá? Tudo igual. Essa câmera aqui tem 24 megapixels e essa aqui tem 24 megapixels. Então vai ser feito também na mesma resolução de imagem, resolução de arquivo. Ambas as fotos vão sair com 6.000 por 4.000 pixels, certo? E a gente vai ver então qual sistema desses aqui resolve melhor aquele detalhe, aquele brasão que tem umas letras na volta. Então vão ser sistemas fotográficos de diagonais diferentes. Esse aqui tem a diagonal de 43 mm e esse aqui tem a diagonal de 28 mm. Então isso vai gerar taxas de zoom diferentes. Porque como eu vou usar a lente 50 aqui, 50 divididos por 28 vai causar 1,8x de zoom aqui. E aqui 50 divididos por 43 vai causar 1,2x de zoom nesse sistema fotográfico aqui. Então a gente vai ver qual vai resolver melhor detalhes pequenos, coisas pequenas, a sutileza da imagem. Então vou montar aqui a desafiante, a D5300 no tripé, e vou fazer as fotos e depois a gente vai
montar aqui a 600 no tripé e vai fazer essa foto aí também. Cenário montado, Nikon D5300 aqui no tripé, corpo de entrada, lente 50mm, diagonal 28. Então já configurei ela aqui. A foto vai ser feita 1/5 f5, tá? Deixa eu tirar aqui para mostrar. 1/5 f5 ISO 100. A foto vai ser feita naquelas configurações que eu sempre faço. Então, um arquivo RAW, eu quero na verdade um RAW e um JPEG. 14 bit, Profile Standard, Adobe, sem o Active Delight, sem as correções de ruído. Tá? Vou acertar novamente o foco aqui. Creio que aqui tá bom. Então vamos fazer essa foto aí. Então, foto feita. Vamos dar uma olhada aqui. Tá aí. Então agora eu vou colocar aqui a câmera que vai ser desafiada, Nikon D600, câmera do padrão 135, sensor 36x24. Vamos ver quem resolve melhor aquele detalhe ali daquele brasão. D600 montada, mirada lá para o motivo. Então vamos dar uma conferida aqui no menu. Passei para incandescente, como eu tinha comentado, Standard, Adobe, Active Delight desligado, as reduções de ruído desligadas. Tá? ISO 100, f5, 1/5, tudo ok. Vamos só conferir o foco agora e vamos fazer essa foto. Então vamos lá. Sempre fazendo foco aqui no 1901. Creio que aqui tá bom, tá? É bem difícil de fazer o foco. A gente está sempre na dúvida se está bem feito. Mas acho que tá bom aqui, tá? Então, D600, lente 50mm, mesma coisa da outra câmera, mesmas configurações aqui de exposição. Vamos fazer essa foto. Foto feita, vamos conferir aqui. Então a gente tem aqui o brasão, tá? 1901 ali. Então a gente pode agora ir para o computador para comparar como fica a resolução de detalhes de coisas pequenas nesses dois sistemas fotográficos aqui. Uma câmera APS, corpo de entrada, e uma câmera 135 com corpo semiprofissional. Tá? O corpo não interfere na qualidade da imagem, certo? Já vou adiantar agora, porque os sensores que as câmeras de entrada usam e as câmeras semiprofissionais usam é o mesmo. Por um corpo ser de entrada não tem relação com a qualidade, tá? Então vamos ver lá no computador como é que vai ficar isso. E a gente vai avaliar agora qual desses sistemas aqui consegue resolver melhor os detalhes de uma imagem. Então a gente pode começar a dar zoom aqui. O foco foi feito aqui nesse brasão, tá? Então a gente tem o brasão aqui da Nikon D5300 ampliado na taxa de 1,5 vezes, porque um sistema APS-C, tá?
ele tem uma diagonal menor do que a diagonal do sistema 135, que é no caso aqui da D600. Então aqui a diagonal é 43 milímetros e aqui a diagonal é 28 milímetros. Então, se a gente pegar essa lente aqui, 50 milímetros e dividir por 28 milímetros, que é a diagonal daqui, a gente tem 1.8x de zoom nesse sistema fotográfico aqui. Enquanto aqui no sistema 135 a gente tem a lente 50 milímetros e ela dividido pela diagonal desse sensor aqui, a gente vai obter 1,2x de zoom. Por isso que o brasão está menor aqui na foto da D600. Tá? Então é por isso que a foto da D5300 ela perde aqui o conteúdo das laterais porque ela está aplicando um zoom maior. Então, obviamente que as coisas passam a não caber no quadro. Tá? Enquanto aqui nesse lugar, nesse lado aqui, está sendo aplicado um zoom de 1.8x e aqui está sendo aplicado um zoom de 1.2x. Então, por isso que aqui aparece mais rótulos e aqui aparece menos, porque aqui o zoom no sistema é maior. Tá? Então, para analisar aqui essa foto, eu vou colocar aqui, por exemplo, em 300% para a foto da D5300 e vou aumentar aqui um pouquinho o zoom da foto da D600. Então, mais ou menos assim, a gente vai poder comparar aqui esses dois brasões. Tá? A gente já pode ver aqui qual sistema é campeão. É nítido. Vejam que a Nikon D5300 ela resolve muito melhor a imagem. Tá? Vejam que essas pontinhas aqui estão muito nítidas, muito perfeitas, estão bem resolvidas. Aqui essas pontinhas estão mal resolvidas. Eu já compensei aqui na foto da D600 a questão da nitidez, porque a D600 tem o filtro Low Pass. É um filtro que ele reduz o moire, só que ele tira a nitidez do sensor. Então a gente tem uma foto menos nítida. As câmeras que têm o sensor com o filtro Low Pass, elas têm menos nitidez. Mas isso eu já compensei aqui, tá? Na nitidez da foto. Veja aqui, ó, aqui eu tirei toda. Aqui eu vou colocar o normal de nitidez. Então vejam que a foto da D5300 normal, como sai, tá? No padrão standard, é muito mais nítida do que a foto da D600. Então, grande parte das câmeras APS-C elas não têm o filtro Low Pass, então elas têm muito mais nitidez. Tá? Então, a gente vê aqui essa diferença. Então, eu vou compensar aqui, vou colocar mais 9 de nitidez aqui na foto da... Opa, coloquei na câmera errada. Então, eu vou compensar aqui na foto da D600 essa diferença de nitidez. Tá? Então a gente passa a ter um pouco mais nítido, mas a gente vê que as coisas não estão bem resolvidas. Veja essa cruz aqui em cima, ela não está bem resolvida. E não é uma questão de nitidez, é uma questão de resolução da imagem. A mesma lente, a mesma distância, não consegue resolver tão bem as coisas quanto num sensor menor, num sensor APS-C. Tá? Veja só como fica bem definida aqui a imagem do sensor APS-C. Veja essa moeda aqui, esse brasão também, essa medalha. Olha só como isso fica muito mais bem resolvido na câmera Nikon D5300. Tá? A Nikon 5300 não tem o filtro Low Pass, se eu não me engano, é a partir dela que não tem Low Pass. A 5200 acho que tem Low Pass e a 5100 tem Low Pass. A 5000 também tem Low Pass. As que não tem Low Pass são a D5300 para cima. D5500 e D5600 também não tem Low Pass. Essas são as câmeras que usam o sensor da Nikon D7200. Tá? Então veja só. Eu tenho vários duelos esses aqui no meu canal, mostrando outras comparações de câmeras e de sistemas fotográficos. Veja só aqui o 1901, olha como fica bem definido aqui no sistema APS-C. Então, pelo fator de zoom dos sistemas, eu sempre condeno o fator de corte. O fator de corte é uma coisa que não deveria ter sido implementada na fotografia, porque na verdade o que acontece entre um sistema de sensor maior e um sistema de sensor menor é a taxa de zoom que muda. Tá? Como esse sensor aqui da D5300
tem uma diagonal de 28 milímetros, esse sensor aqui da D600 tem uma diagonal de 43 milímetros. Então, se a gente dividir 43 por 28, a gente tem uma taxa de diferença de zoom de 1.5x. Então, toda a lente que eu colocar no sistema APS-C vai causar um zoom de 1,5 vezes a mais. É por isso que não aparece aqui o resto dos rótulos, porque o zoom aplicado aqui é maior. Tá? E é por isso que ela resolve melhor a cena, porque é uma questão de zoom óptico. Tá? A imagem que a lente 50mm causou em cima do sensor da D600 aqui, do sistema 135, é o mesmo tamanho da imagem que foi projetada em cima do sensor APS-C, aqui da D5300. Porém, essa imagem que foi projetada em cima do sensor APS-C, ela se torna, digamos, em relação ao sensor, maior, tá, relativamente ao sensor 135. Então, a mesma imagem do mesmo tamanho, como esse sensor aqui é menor, então, nesse sistema aqui, essa imagem se torna maior. Então, por isso que a gente vê aqui a imagem maior, mesmo uma imagem de câmeras com a mesma resolução. Tá? É por isso que a gente vê assim, porque o que muda de um sistema por outro é a taxa de zoom. Então, a mesma coisa vai acontecer de uma câmera do padrão 135, por exemplo, aqui a D600, para uma câmera de médio formato. A câmera do padrão 135 aqui tem um sensor menor do que o sensor do médio formato. Então, ela vai causar também mais zoom do que a câmera do médio formato. A mesma coisa vai acontecer também para o sistema APS aqui, APS-C, em relação a um sistema, por exemplo, de sensor menor ainda, como o micro 4/3. Então, o micro 4/3 vai causar mais zoom do que o sistema APS com a mesma lente. E assim sucessivamente. Não tem limite para o lado esquerdo aqui e também não tem limite para os sensores crescer para o lado direito. Existem grandes vantagens em sensores menores, que é o fato de que a lente causa zooms diferentes. Tá? Uma lente 50mm em um sensor 135 aqui, no caso da D600, é uma lente 50mm. A mesma coisa aqui, uma lente 50mm em cima de um sensor APS-C é uma lente 50mm. Só que nesse sistema aqui, ela causa um zoom diferente, ela causa um zoom maior. E a mesma coisa vai ser uma lente 50mm em cima de um sensor micro 4/3, tá? Que é a metade da diagonal do sensor 135. Então vai causar 2x de zoom em relação do micro 4/3 para o 135. Tá? Não existe corte, é simplesmente uma questão de zoom. O zoom entre os sistemas fotográficos é diferente. Então a gente precisa de lentes diferentes para a mesma fotografia. Então, assim que a gente entende os sistemas fotográficos, suas vantagens, para que eles servem mais do que o outro. Então, sensores de tamanho menor vão causar uma aproximação maior da imagem e, por consequência, uma resolução melhor dos detalhes. Tá? Muitos canais falam o contrário, mas aqui está a prova que o sensor APS-C, com a mesma lente, a mesma distância, resolve melhor uma imagem. Tá? A gente vê perfeitamente aqui as inscrições, aqui a gente não vê nada. Tá? Então, aqui está a prova. É por isso que fotografar, por exemplo, lua com câmera de sensor menor é melhor, tá? Porque a mesma lente causa um zoom diferente. Por exemplo, uma lente de 300mm aqui no sensor APS-C, tá? 300 divididos por 28 vai dar 11x de zoom. Então, eu vou ter 11x de aproximação. A lua vai ficar, digamos, 11 vezes maior. Enquanto a mesma lente de 300mm aqui no sensor 135, tá? 300 divididos por 43mm, que é a diagonal daqui, vai dar 7x de zoom somente. Então, a lua vai ficar pequena em relação ao sensor. Aqui, a lua vai ficar maior em relação ao sensor da câmera, tá? Porque o sensor é menor. Então, a lua vai estar distribuída por mais pixels aqui nesse sensor APS. E, consecutivamente, se for um sensor micro 4/3, vai estar espalhada por mais pixels ainda, tá? Do que no sistema APS. Então, é isso aí, mostrando aqui que
as câmeras com sensor APS-C resolvem melhor uma imagem com a mesma lente e a mesma distância. Um abraço.